Vamos dar continuidade, meus irmãos, à nossa... Obrigado, meu Mauro. Vamos dar continuidade à palavra do Senhor registrada no Evangelho de Marcos. Nós estamos fazendo essa sequência no Evangelho de Marcos, uma forma didática, eu creio, mais fácil e também mais prática para nós memorizarmos a palavra do Senhor. Amém? Para nós memorizarmos a palavra do Senhor. Nós estamos em Marcos capítulo 4. E hoje nós vamos ler um texto muito conhecido, os irmãos gostam desse texto, onde Jesus acalma a tempestade. Esse texto fala muito conosco. Esse texto nos traz ânimo, coragem, e nos ensina a enfrentar os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós paramos do versículo 34, domingo passado, e vamos dar continuidade hoje a partir do versículo 35, do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos, assim como estava. Foram para o outro lado, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um vento forte, um vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela poderosa palavra do Senhor, a qual o teu Espírito Santo já tem ministrado no meu coração. Eu tenho certeza, Pai, que nós vamos sair daqui alimentados, vamos sair daqui alertados, corrigidos, amados, porque esta é a missão da tua palavra, esta é a missão do teu Espírito Santo, nos direcionar, ó Deus, nos levar aos lugares onde o Senhor realmente quer que nós estejamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco, me dê a tua graça. Ó Deus, não sou nada sem o teu Espírito, não sou nada, Senhor, mas que o Senhor venha falar conosco através desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero trazer para nós nessa noite uma reflexão sobre esse texto, fazendo a seguinte pergunta: quando Deus permite que passemos por tempestade, passemos, né? Quando Deus permite que passemos por tempestade, ou melhor, por que Deus permite que nós passemos por tempestade? O que é tempestade que eu quero dizer? Não é somente a tempestade lá no mar, não é somente a tempestade registrada aqui nesse texto, onde o vento batia sobre as águas. O que pode ser considerado uma tempestade? Tempestade são situações que ocorrem em nossas vidas, que fogem do nosso controle, que às vezes vemos no fundo do poço, sem alguém para ali jogar uma corda e nos resgatar. Tempestades são coisas que acontecem
desagradáveis nas nossas vidas. Aquele momento que o vento parece que bate mais forte sobre a nossa casa. Aquele momento que parece que você está remando, rema mais forte, mas você não sai do lugar. A tempestade às vezes pode ser uma enfermidade na sua casa. A tempestade pode ser talvez a perca de um emprego. A tempestade é tudo aquilo que realmente traz dificuldade para nós. Aquilo que é de ruim. Porque neste momento do texto, nós vamos ver que os discípulos estavam apavorados. Eles estavam dentro do barco e de repente o vento começou a soprar. E eles ficaram com medo de afundar. Eles ficaram com medo de afundar. O que fazer quando Jesus, ele nos convida a passar por tempestade? Pastor, mas isso quer dizer que Jesus, o nosso Deus, ele nos convida para passarmos por uma tempestade? Sim, Deus nos convida. Esse texto vai nos dizer aqui no versículo 1, se os irmãos prestaram atenção, o texto começa dizendo assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eu quero trazer a seguinte reflexão: Jesus, ele tinha convicção, Jesus sabia exatamente que a tempestade aconteceria. Ele é Deus. Jesus, quando ele convida os discípulos para atravessar para o outro lado, a Bíblia vai dizer que ao anoitecer, eu quero aqui pensar com vocês nesta noite que se deu uma tempestade à noite, quando eles estavam dentro do barco, provavelmente ao entardecer o céu já escureceu, o céu já formou nuvens escuras como nós vemos. E quando forma nuvens escuras, logo nós pensamos, vai vir uma tempestade, vai vir uma chuva forte. E a Bíblia está dizendo que Jesus estava no barco, pregando para a multidão. Esse era um hábito de Jesus, para ficar mais fácil para ele falar com o povo. E ao anoitecer, eles entraram no barco. E a Bíblia está dizendo aqui no texto que nós lemos, que eles saíram como estavam. Dá a entender que, estou aqui conjecturando, o texto está dizendo isso. Eles olharam para o tempo: Jesus, não dá tempo de nós irmos em casa, pegarmos algumas coisas, vamos já entrar no barco e vamos partir para o outro lado. Porque eles talvez estivessem vendo o tempo formando de chuva. Mas Jesus, ele sabia que aconteceria uma tempestade. E ele disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Então a resposta para a pergunta: Deus permite nós passarmos por tempestades? Ou Deus nos convida a passar por algumas tempestades? Sim, Deus nos convida. Jesus nos convida para passarmos por algumas tempestades. E qual é o significado disso, pastor? Por que Deus permite? Ou por que Deus nos convida? Tudo tem um propósito. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem, nada para o mal. Tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Na prova, Jesus nos leva para longe dos holofotes. Deus nos leva a lugares distantes, às vezes, para provar a nossa fé. Você sabe por que Jesus faz isso? Porque o que importa para Jesus é a sua fé, é o seu crer nele. É o nosso crer nele, porque se nós deixarmos de crer em Jesus, automaticamente nós perderemos a salvação. Nós temos que crer, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então Jesus às vezes nos leva para longe dos holofotes, para um lugar onde nossos olhos não conseguem ver outra pessoa a não ser Jesus. Sabe aquele lugar que você está sozinho, você olha para os lados, talvez está cheio de gente, mas você não consegue ver ninguém que consiga te ajudar, você não consegue ver ninguém capaz de resolver o seu problema. Você olha, talvez tem até multidão, mas os seus olhos não conseguem distinguir ninguém que possa te ajudar. Deus permite isso.
A Bíblia está dizendo que eles deixaram a multidão, eles saíram do meio do holofote, saíram do meio do povo e foram para o meio do mar. Foram para dentro da tempestade. Jesus convidou eles para isso. E por que Jesus convidou os discípulos para isso? Para provar a fé. Se nós formos ver os textos anteriores que nós lemos, está falando das parábolas de Jesus. E sempre Jesus tentando explicar para os discípulos sobre a fé, sobre o crer nele. Às vezes Jesus multiplicava os pães e os discípulos ainda duvidavam. Na segunda vez que Jesus foi multiplicar os pães, o que faltou pão, eles ainda duvidaram que Jesus poderia multiplicar novamente. Então os discípulos tinham dificuldade de crer em Jesus. Então Jesus levava eles para provar a fé deles. O que aconteceu lá no meio da tempestade? Jesus deixou eles só? Não. Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Então, na prova, Jesus nos leva para os lugares distantes, para longe dos holofotes. Como você se sente neste momento? É como que parece que você está sozinho, ninguém está olhando para você. Mas, na realidade, Deus está chamando a sua atenção. Deus está querendo dizer para você: eu estou aqui. Eu que posso. Eu que criei. Eu que formei. Eu que conheço você antes mesmo de você nascer, antes mesmo da palavra sair da sua boca, eu já sei o que você vai dizer. Jesus chamando a sua atenção: ei, eu estou aqui. Por que você vai procurar ajuda aonde não tem? Então, às vezes, Deus nos leva a passar por tempestade ou por dificuldades, mas lembre, Deus sempre tem um propósito maravilhoso diante daquilo que Ele nos proporciona. Deus nunca quer o nosso mal, Ele sempre quer o nosso bem. E se Ele quer o nosso bem, Ele vai dar um escape para essa tempestade. Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai trazer bonança. Nós temos que aqui permanecer e clamar por Ele. No tempo da prova existe uma única ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus no tempo da prova? Alguém sabe? Qual é a ordem de Jesus no tempo da prova? Chegou o momento dos discípulos passarem por mais uma prova. Eles nem imaginavam que quando eles estivessem dentro do barco, eles passariam por aquela dificuldade. Eles não imaginariam, mas Jesus sabia. Jesus falou: olha, está anoitecendo, vamos entrar no barco e passemos para o outro lado. Então, qual que é a resposta? No tempo da prova existe uma única ordem de Jesus. Qual que é a ordem? Vamos atravessar. Diga comigo: vamos atravessar. Pastor, mas a tempestade está grande, a dificuldade está grande, eu não suporto. Mas Jesus está dizendo: vamos atravessar. Pastor, mas o senhor não tem noção da dificuldade que está lá em casa. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: vamos atravessar. Pastor, mas o céu está escuro, está formando chuva, o tempo está escuro, parece que vai vir uma tempestade. Mas Jesus está dizendo: vamos atravessar. Porque quando Jesus convida eu e você para atravessar a tempestade, é porque Ele tem certeza que a vitória é certa na sua vida, a vitória é certa na minha vida, a vitória é certa sobre a tua igreja. Não tenha medo daquilo que o Senhor está te pedindo nesta noite. Atravesse a tempestade junto com Ele. Lembre, você não está sozinho, Ele está dentro do barco. Atravesse a tempestade. Então, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, a única ordem de Jesus, e que nós temos que olhar para Ele e crer nele, a ordem é: atravesse. Põe os seus pés sobre a estrada, ou põe os seus pés sobre a sua vida, a direção da sua vida, e caminhe rumo aos céus, rumo à vitória, rumo àquilo que você tanto almeja. Atravesse a tempestade. Quantas pessoas desistem? A primeira coisa, quando nós vemos uma tempestade, estou falando aqui no sentido literal, quando nós vemos o tempo formando aquela nuvem escura, a primeira coisa que nós pensamos é um abrigo, não é isso?
vou me esconder. Eu estava essa semana trabalhando, fazendo uma pintura aqui na Igreja Batista. Estou pintando a igreja ali. De repente foi na quinta-feira ou quarta-feira, formou um tempo para esse lado aqui, muito escuro. E o pastor já disse, isso aqui quando vem desse lado é tempestade. E já apavorou, vamos embora. Juntamos tudo e viemos embora. Realmente veio um vento muito forte. O vento passou. Só sei que nós fomos na casa do irmão Bada lá na terça-feira. E lá fez um estrago. A tempestade veio. Então a primeira reação que nós temos quando nós vemos uma tempestade é correr para debaixo do abrigo. Isso estou falando no sentido literal, mas no sentido espiritual, quando Deus te convida para atravessar, é porque Ele está provando a sua fé, Ele quer provar a sua fé. Na realidade você também vai estar debaixo do abrigo dEle. Por mais que Jesus pareça que esteja dormindo, como aqui Ele estava no barco, Jesus estava lá na popa do barco, dormindo no travesseiro, descansando, e o vento batendo forte, e os discípulos remando, e o barco querendo afundar, mas Jesus estava lá. Esse é o importante, é atravessar a tempestade. Então não esqueça disso, no tempo da prova, ou no tempo da tempestade, só existe uma ordem de Jesus: atravesse para o outro lado. Aleluia! Salmo 136, versículo 13 e 14 diz assim: aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. O salmista está dizendo que Deus fez Israel atravessar o mar vermelho em terra seca. O seu amor dura para sempre. É o mesmo Deus que está dizendo para você nessa noite e para mim. O mar está na sua frente, mas Jesus está dizendo: você vai atravessar e passar do outro lado, dando glória a Deus, porque Deus é amor e o seu amor dura para sempre. Assim diz a palavra aqui em Salmo, porque o seu amor dura para sempre. Você sabe por que você vai atravessar, e nós vamos atravessar a tempestade? É porque o amor dele dura para sempre. Não é porque eu sou bom, não é porque você é uma pessoa boa, não. É porque ele é bom e a sua misericórdia é de geração a geração. Aleluia. O que fazer quando Jesus nos convida para uma tempestade? Atravessar. Em segundo lugar, há tempestades que se acalmam com esforços humanos. Escute bem, há tempestades que pode ser acalmado. Quando eu falo tempestade, dificuldade, entenda bem. Há tempestade que pode ser acalmada pelos esforços humanos, mas tem aquelas que só uma ação divina para acalmá-la. Quais são as ações, quais são as dificuldades ou a tempestade que nós podemos resolver? Por exemplo, coloquei algumas coisas, tem várias, né? O problema do seu carro, por exemplo. Deu um problema no seu carro lá na estrada, você está lá, acabou a gasolina ou quebrou o motor. Você tem que resolver. Nós temos que resolver, nós temos que correr atrás. O máximo que Deus pode fazer é enviar alguém lá para te ajudar, mas é você que tem que pegar na mão, tem que resolver, tem que comprar a peça, tem que fazer alguma coisa. Essa tempestade exige um esforço humano. Quebrou a sua bicicleta, né? O seu fogão, o seu celular quebrou, você tem que dar conta. O humano, a força humana, Deus nos deu habilidade para isso. São tempestades, são dificuldades que nós podemos resolver. Nós podemos resolver. O problema do asfalto, do saneamento básico, o problema do esgoto, isso aí é o problema do governo local. É o esforço humano. Se não haver um esforço humano, essa tempestade ou esse problema não pode ser resolvido. Mas há aquela tempestade que somente uma ação divina para resolver. No caso do texto que nós lemos, eles estavam no meio do mar, e uma tempestade, um vento forte bateu sobre o barco. Alguma ação humana resolveria ali? Não. Somente uma ação divina. Somente algo sobrenatural.
Aquela enfermidade que você tem tanto medo dela, que a medicina não consegue mais tratar esta enfermidade. Quem pode resolver esse problema? Deus, o divino, aquele que tem todo o poder. Aquela dificuldade que você tem às vezes, e você não consegue nem falar para as pessoas, às vezes um medo excessivo, uma vergonha excessiva dentro de você, você tem alguém que pode te ajudar, o divino, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. Há aquelas barreiras que nós não conseguimos, só uma ação divina. Mas Deus nos chama a atenção aqui nesta noite, meus irmãos, para nós. Você tem como buscar a Jesus, louvar a Jesus, adorar a Jesus, buscar nele, porque ele pode sim trazer a cura, ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode multiplicar, ele pode transformar. Deus é o Deus de milagre, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mas pastor, eu às vezes acho que Deus não faz mais milagre, porque eu não vejo milagre. Engano seu, Deus continua fazendo grandes e poderosos milagres. É que às vezes nós não conseguimos ver, porque nós apenas olhamos com os nossos olhos carnais, não enxergamos com nossos olhos espirituais. Grandes milagres Deus tem feito na nossa geração. Você sabe qual é o maior milagre que o Senhor Jesus tem feito nos últimos dias? É no meio dessa corrupção toda, no meio deste mundo corrompido, ainda tem pessoas que consigam glorificar a Deus. Isto é obra do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo para convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça de Deus, jamais alguém poderia dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isto é um milagre. Isto é um milagre. São tantas ofertas que o mundo oferece, são tantos prazeres carnais que o mundo oferece, são tantas bandejas que o mundo oferece, são tantas coisas que aos olhos são brilhantes, mas tem pessoas que ainda não olham para essas coisas, preferem olhar para o Criador, preferem olhar para a palavra, que é santa, que aos olhos do mundo parece ser simples, mas é a poderosa palavra de Deus, que restaura o homem do pecado, que restaura o homem e traz ele para a presença de Deus. Este é o grande milagre. Não só o milagre da cura de uma enfermidade, não só o milagre de uma prosperidade financeira, mas o maior milagre é a pessoa nesse tempo reconhecer que ela é pecadora. Isto é milagre. Sabe por que é milagre? Porque o homem não consegue se convencer sozinho. Isto é obra do Espírito Santo que está ainda operando na vida do ser humano. O Espírito Santo ainda trabalha, ele está resgatando almas. Esse é o verdadeiro milagre. A tempestade que acalma com esforço humano, mas a tempestade que só uma ação divina. E a ação divina está sendo feita. Parece haver uma tempestade sobre a terra no quesito igreja. As pessoas, muitos dizem, a igreja está esfriando. O povo não quer saber mais de igreja. O povo não quer saber mais de glorificar a Deus. Cadê aquele povo que orava, que clamava? O povo diz isto, mas Deus está no trono. Deus tem o controle da igreja. Nada está fora do controle. Quando nós pensamos que o povo está desanimado, que a igreja está acabando, o Espírito Santo ainda está convencendo o homem do pecado e da justiça de Deus. Deus ainda opera milagres, Deus ainda transforma e Deus continuará no trono. Aleluia! Quem somos nós para dizer que a igreja de Deus está enfraquecida? Na realidade não, a igreja está vivendo o tempo de Deus, e se o tempo de Deus é o melhor tempo, não tem nada errado, está tudo certo, amém? Isto é uma ação divina, é uma tempestade que às vezes nós vemos. Muitos pastores dizem, mas não dá, a igreja está fraca, não tem mais frequentações das igrejas. Mas Deus dizendo uma coisa para você: a igreja é a menina dos olhos de Deus.
e ela está protegida por Deus, e é um tempo de Deus para todas as coisas. Então não tem nada fora do lugar, tudo está perfeitamente em ordem. Deus tem um controle, aleluia, e tem um controle sobre a sua vida, tem um controle sobre a sua família, tem um controle sobre as suas finanças. Deus tem um controle. É às vezes nós que tiramos o nosso foco das coisas de Deus. Teve uma frase essa semana, a pessoa colocou assim: as pessoas tiraram os olhos das coisas de Deus e arregalaram os olhos para as coisas do mundo. Sim, algumas pessoas fazem isso, mas a igreja de Deus é a igreja de Deus. E quando eu falo igreja de Deus, somos nós reunidos, o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Então não existe uma tempestade dizendo: a igreja está esfriando. Não, a igreja está no exato momento da história da igreja. Deus tem um controle dela, e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu: porque para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus mesmo diz que há tempestade que é impossível para o homem. Meu irmão, se é impossível para você, se é impossível para você, não adianta você esforçar, não adianta você remar, não vai sair do lugar. Há tempestade que só Deus pode resolver. Como que você resolve isso? Reconhece. A dificuldade de muitas pessoas em receber um milagre, em receber a ajuda de Deus, é que elas não conseguem se dobrar, não consegue reconhecer que existe um soberano, um criador de todas as coisas, aquele que te ama, aquele que te protege. Ele quer te ajudar, mas às vezes você está no meio da tempestade, é impossível para você, mas você pensa: não é possível, eu vou dar conta, eu sou forte, eu vou batalhar. Não, irmão, não é bem assim. Reconhecer a fraqueza, às vezes ou sempre, isso é louvável. Reconhecer que somos incapazes diante de certas situações, isso é louvável. Isso significa que você é humano, e como humano nós dependemos da ação divina sobre as nossas vidas. Jeremias 32, versículo 17, diz assim: ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo seu grande poder e por teu braço estendido. Não há nada difícil demais para ti. Não há nada difícil demais para Deus. A tempestade pode estar na tua frente, pode ser impossível para você, mas para Deus não tem nada demasiadamente difícil para Ele. Ele pode todas as coisas. Lembre, Deus pode, e Ele vai, Ele faz na hora que Ele quer. Ele pode te levar para uma tempestade. Mas para quê, pastor? Para provar a sua fé, para mostrar para você lá no meio que Ele é Deus sobre a sua vida, e Ele tem um controle sobre a sua vida. Só não desanime, creia somente e verás a glória de Deus. Jeremias ainda 32, versículo 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus falando. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não tem. Em terceiro lugar, irmãos, quando percebemos que a tempestade depende unicamente de uma ação divina, só nos resta clamar por Jesus. Você está lá diante do problema, já correu atrás dos melhores médicos, já correu atrás dos melhores amigos, né? Você correu atrás de todo tipo de pessoa que poderia te ajudar. Você batalhou de todo jeito, mas continua batendo na mesma tecla. Não sai do lugar, não consegue reagir, não consegue progredir. O
que você tem que fazer? Você descobriu que a tempestade que você está passando, ela depende unicamente de uma ação divina. É Deus que pode resolver, é Deus que pode mudar a circunstância. No versículo 38 e 39 diz assim do texto: Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E houve bonança, as águas se acalmaram, o vento cessou, a dificuldade acabou, o sofrimento acabou, a alegria veio no rosto dos discípulos, e ao mesmo tempo eles ficaram apavorados, perguntando para si mesmos: quem é esse? Quem é esse que está diante de nós, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que está diante de nós, dormindo junto conosco, comendo junto conosco, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram apavorados, alegres ao mesmo tempo, mas ele estava diante do Cristo Redentor, ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, ele estava diante do Deus do milagre, daquele que acalma a tempestade, daquele que enxuga as lágrimas, daquele que abre portas, daquele que rompe barreiras. Ele estava diante de Cristo, o Salvador da humanidade. Jesus, o Cristo. É Ele que pode abrir a porta para você, é Ele que pode abrir o caminho para você. Quando você perceber que a tempestade que você está passando, ela depende de uma ação divina, as suas forças já acabaram. Lembre-se que há um Deus no céu e na terra, há um Deus que vela para a sua igreja, há um Deus que clama, ou melhor, há um Deus que chora pela sua igreja. Esse Deus é o mesmo Deus que estava lá com os discípulos, e Ele está esperando você dizer para Ele: Mestre, não te importas que nós perecemos? Diga para Jesus: Jesus, não te importas que eu pereça, não te importas que eu padeça, age sobre mim, Jesus. Repreende o mar, repreende a tempestade. Os discípulos clamaram, eles estavam diante de uma tempestade. Eles perceberam que a tempestade só resolveria com uma ação divina. O que eles fizeram? Às vezes fizeram até sem saber, porque eles ainda tinham muita dúvida de que Jesus realmente era o Filho de Deus, porque não tinham fé. Jesus nesse próprio texto vai dizer: mas vocês ainda não têm fé. Mas eles clamaram para a pessoa certa: Jesus, não te importa que nós pereçamos? E no mesmo instante a Bíblia diz assim: Jesus levantou. Diga comigo: Jesus levantou. Irmãos, quando um crente ora, quando nós oramos, eu estou aqui conjecturando, lembra disso? A Bíblia não está dizendo, mas eu creio que Deus fica olhando assim, olha lá a irmã Teresa, olha lá a irmã Antônia, olha lá o meu filho e a minha filha, eles estão com seus joelhos dobrados, eles estão me clamando, eu vou olhar por eles, eu vou fazer alguma coisa por eles. A tempestade é difícil para você, mas para Deus não há nada impossível. A tempestade é difícil para o homem, mas para Deus nada é impossível. Diante de uma tempestade, aonde a ação humana é impossível, clame pela ação divina, aleluia, e com certeza Deus vai operar milagres. Deus vai operar milagres. O orgulho e a autoconfiança nos faz acreditar que podemos solucionar questões que só Deus pode solucionar. Às vezes, o orgulho, às vezes, a autoconfiança atrapalha você, atrapalha nós de recebermos o milagre, porque nós achamos que conseguimos. Não, eu vou dar um jeito aqui, vou fazer do meu jeitinho, como minha avó ensinou, como meu pai me ensinou. E às vezes o problema não é por aí, o problema é só Deus. E se é só Deus,
É a Ele que você tem que clamar. A tempestade que só Deus pode resolver. O desespero, quando você está diante de uma tempestade, o desespero é para aqueles que não conhecem a Deus, é para aqueles que não têm intimidade com Deus. Você não pode ficar desesperado diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade, porque Jesus está ali. Basta você olhar para Ele assim como os discípulos: Mestre, não te importas que eu padeça, não te importas que eu sofra, acode-me, ajude-me nessa dificuldade. Eu tenho certeza que Jesus, Ele vai levantar e vai agir, e vai dizer para o vento: acalma-te, vai dizer para o mar: acalma-te. Ele pode, Ele faz. Só o Criador tem o controle da criatura. Só o Criador tem o controle da criatura e dá ordens, e eles obedecem. Só Deus poderia dar ordem. Só aquele que tem autoridade de Deus para dar ordem à tempestade. Só o Criador. Em quarto e último lugar, Jesus quer que usemos a autoridade divina que Ele nos deu sobre as adversidades. Agora, escute uma coisa. Quando Jesus ressurgiu, ou foi assunto aos céus, a Bíblia diz que Ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. A partir daquele momento, todos nós que cremos em Cristo, que aceitamos a Cristo, que vivemos uma vida certa com Cristo, que lemos, que oramos, que jejuamos, que buscamos, que temos intimidade com Deus, nós também temos autoridade sobre as adversidades. Nós também podemos dizer: acalma-te, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós podemos, porque Ele nos deu autoridade sobre as enfermidades, sobre as potestades. O que Jesus quer que nós façamos diante das dificuldades ou daquilo que nos persegue, é nós dizer: acalma-te, saia daqui, repreenda no nome de Jesus. Então perguntou aos seus discípulos, com base nesse versículo estou dizendo isso. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? O que Jesus queria é que os discípulos tivessem fé o suficiente para olhar para aquela tempestade e dizer: ei, em nome de Jesus eu te repreendo, mas eles ainda não tinham fé. Jesus perguntou isso porque Jesus queria que eles tivessem isso. Jesus queria que eles não tivessem medo, mas eles ficaram com medo. E Jesus perguntou: por que vocês estão com medo? Não tens ainda fé? Duas perguntas que nos faz pensar sobre a nossa fé. Essas duas perguntas nos faz pensar sobre a nossa fé. Por que estás com medo? Por que estás com medo? Por que estás com medo? Por que te atemoriza? Não confia no Deus que te criou? Não confia no Deus soberano, capaz de apaziguar uma tempestade? Por que estás com medo? Por que não tens fé? Por que não crê naquele que tudo pode? Essas perguntas nos fazem repensar, porque às vezes nós precisamos tomar uma atitude de fé e nós ficamos com medo, e o medo atrapalha nós atravessarmos do outro lado, e aí você fica na margem, como diz aquele ditado: nada e morre na praia, porque tem medo, porque não tem ação, não reconhece a sua identidade. A sua identidade é Cristo. Deus é o seu Criador, Deus é o seu protetor. Você é filho dele, você é a menina dos olhos dele. Só ande no caminho certo, só ande com santidade e sinceridade, e Deus vai mudar os planos, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar para melhor. Eu creio. Não há tempestade que possa te atrapalhar se você crer naquele que pode apaziguar a tempestade. Amém? Amém? Você crê nisso? Diga amém.
eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos fizeram uma pergunta: e você? E nós? Qual a pergunta que você faz para Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus para você é aquele homem que fica lá espendurado ou pendurado no madeiro? Jesus para você é aquele que fica lá numa imagem de barro, que não pode falar, que não pode ouvir? É aquele Jesus que você serve? Jesus para você é aquele que você fala e ele não ouve? Não. O meu Jesus, o nosso Jesus, é aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele está vivo, Ele está aqui, Ele é o Todo-Poderoso, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te transformar, mas tudo depende de você entender que Deus está te chamando nessa noite. Atravesse a tempestade. Atravesse a tempestade, atravesse a barreira, não fique parado no meio do obstáculo. Lembre que Ele está no barco, basta clamar e Ele responde a sua oração. Ficamos de pé no nome de Jesus.